Olá pessoal, aqui é o professor Dazildo. Nossa disciplina de hoje ainda é Radiologia Forense, nosso módulo 4, nosso último módulo da temporada praticamente, né? Então vamos falar agora sobre a tanatologia. Tanatologia forense é o campo interdisciplinar dedicado ao estudo da morte, que vai abordar aspectos biológicos, legais e sociais de um contexto médico-legal, tá? Então, nessa área, a tanatologia ela é fundamental para investigar crimes, a investigação criminal e civil, né? Fornecendo ferramenta indispensável para determinar a causa da natureza e cronológica da morte. Ademais, as suas aplicações se estendem, então, às questões relacionadas à medicina do trabalho, sobretudo a causa de óbitos decorrente de patologias ocupacionais. Então, a tanatologia já estuda uma outra área. Logicamente que tudo vai resumir em uma coisa só, né? Então, nós falamos da antropologia no módulo passado, né, que estuda restos mortais das pessoas, e a tanatologia vai estudar, então, a morte decorrente, no caso, a morte de acidente de trabalho, né, e afins, né? Então, em resumo, a tanatologia forense, ela estuda a morte, né? Analisa processos biológicos, que vai acarretar após o óbito, como mudanças corporais, fenômenos abióticos, imediatos e consecutivos, né? Transformativos, né? No caso, estamos falando aí dos transformações cadavéricas, né? No caso aí entra aí, então, a tanatologia, estuda transformações cadavéricas, né? Que são os fenômenos abióticos, né? Que são aquela parte que o corpo começa a ficar azulada, né? Mudando de coloração. Aí tem imediatos e consecutivos, transformativos, que quando o corpo ele começa já a liberar gases e começa a inchar, então nós estamos aí, então, uma parte transformativa. Então está transformando o cadáver, né? E os destrutivos, né? Transformativos destrutivos. Então, através disso aí, então, quando passa dessa fase aí de inchaço dos gases que esvaziam, já vai, então, aí já começa a parte da decomposição, onde já vem a fauna cadavérica, né? Que a fauna cadavérica são os insetos, eles vão pousar naquele corpo, botar as larvas, e aquelas larvas vão fazer o trabalho dela. Então, como se diz, né? Enquanto um morre, nasce outro. Então, vai nascer então, os insetos para poder fazer então, a ajudar na decomposição daquele corpo, né? Então, segundo o Jus Brasil, acontece isso aí. Então, vai auxiliar na investigação criminal, que vai contribuir para determinar a causa da morte, tempo decorrido desde o óbito e outros aspectos relevantes para a investigação, como vamos falando também no modo anterior, tá? Então, ela é integrada ao contexto jurídico-social da morte. Então, a tanatologia, ela fornece subsídio à justiça e a aplicação da lei de acordo com o e-contentes, tá? Que são as principais áreas de estudo da tanatologia forense, né? Que são a cronatognose, que é o estudo de morte analisando os fenômenos cadavéricos para estimar o intervalo pós-morte conforme o acervo da digital da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Nós temos aí fenômenos abióticos, que é o estudo das alterações imediatas consecutivas à morte, resfriamento, né, o abiótico, aí vai entrar resfriamento, rigidez cadavérica e lividez cadavérica. Rigidez cadavérica, a partir de um momento assim de 3, 4 horas a pessoa chega a falecer, os músculos vão se contrair, então, formando então, um rigor mortis. Então ele vai ficar duro igual um pau. Depois, com o tempo, ele vai voltar novamente relaxar, esse músculo relaxa. Aí depois ele vai ficar permanente já com essa rigidez cadavérica permanente, tá? Aí o fenômeno transformativo é o estudo de processo de decomposição do corpo como a putrefação. É o transformativo. Vai começar então com a coloração, né? A coloração. Depois, o que é a coloração? A coloração é justamente quando a carne vai ficando podre. Aí começa a aparecer as veias, começa a aparecer, ali é justamente que as veias já estão entrando em decomposição, o sangue está em decomposição, aí aparece mais roxo, né? Então dá para ver então a parte
das veias. Então, aí nós estamos falando da parte do processo de decomposição, tá? Aí estuda também a causa da morte. Então, estuda se a morte foi causada, se foi natural, né? O que levou ao óbito aquela pessoa, né? Se teve lesões cadavéricas, né? Análise de lesões presentes no corpo, buscando correlação com a causa da morte, possíveis eventos, né? Que vai anteceder, no caso aí, a morte dessa pessoa, né? E qual é a importância da tanatologia? Ela é fundamental para estudar crimes, né? Fornece informações precisas, exatas sobre o local da morte, horário da morte, quanto tempo da onde que a pessoa estava, para onde que ela foi, no caso se a pessoa morreu em um canto e foi levada para outro. Então a tanatologia ela estuda essa parte aí, perfeito? Então, o conceito, né, classificação da morte, é a segunda característica da filosofia, da fisiologias ilegais. A morte refere-se à cessação irreversível de funções cardíacas, respiratórias, encefálicas. Então, ela denota uma condição reversível, como catalepsia ou hipotermia, ou simula até o óbito, tá? Então, a classificação legal organiza os óbitos em natural, violentos, acidentes, suicídios e homicídios, ou mortes suspeitas, tá? Aí nós temos aí também alterações cadavéricas, que são aquelas alterações que podem ser divididas em imediatas, consecutivas e transformativas. Nós já falamos isso aí bem antes, tá? Então, alterações imediatas vão englobar uma parada cardiorrespiratória, cianose e mobilidade corporal. Então aí já vem então as consequências, já vai incluir então aí as manchas, aquelas manchas que eu acabei de falar para vocês, tá? Que aí depois disso aí vem o rigor mortis. O rigor mortis é já a rigidez, então já é a rigidez muscular, então já faz parte da pós-morte, tá? E depois vem o algor mortis, né? Algor mortis é a diminuição da temperatura corporal. Então, o corpo ele cai a temperatura, ele chega, então, temperatura bem baixa, tá? Então, na fase, aí já vai entrar para a fase transformativa, que vai ocorrer processos como autólise, putrefação, e tem a mumificação e a saponificação. A autólise é aquela parte da coloração. A putrefação é a parte que nós falamos aí, do inchaço, dos gases vão saindo, né? Porque já teve, então, os insetos já estão se alimentando ali e vão soltando os gases. Então, onde tiver furos, o órgão está se decompondo, vai sair, então, aquele mau cheiro, né? Então, aí vem a saponificação. A saponificação, pessoal, acontece também com recém-nascidos. Por exemplo, o bebê morreu dentro da mãe. Morreu dentro da mãe, mas tem que tirar urgente. Aí, quando tira lá, ele está mole já, como se fosse um sabão. Ou a pessoa foi assassinada e jogaram ela dentro de um rio, então fica lá dentro, lá quando tira ela fica como se fosse uma espécie de um sabão, então ali ela permanece mole. E na parte da mumificação, vai depender muito do ambiente que a pessoa foi encontrada. Um ambiente muito frio, a pessoa vai ficar dura e vai se mumificar. Um ambiente que tenha muito calcário também vai ter uma mumificação, né? Que no Egito, no Antigo Egito, a mumificação era feita como? Tirava-se, então, os órgãos internos daquela pessoa e colocava, então, naquelas jarros, né? Aqueles jarros fúnebres. E fazia, então, a mumificação com sais, ervas aromáticas e envolvia, então, o faraó, no caso a pessoa de grande importância, e colocava para poder ser mumificado. E eles faziam isso porque eles pensavam que o deus Anubis um dia ia voltar para poder ressuscitar aquela pessoa. Por isso que eles faziam a mumificação. Só que o deus Anubis, ele tinha uma lei, que o coração daquela pessoa tinha que pesar menos que uma pena. Se pesasse menos que uma pena, aí ressuscitaria aquela pessoa. Por isso que eles colocavam os órgãos próximos ao corpo, na idade dos faraós. Perfeito?
Aí daí vem o diagnóstico da morte e suporte radiológico, né, que a morte pode ser realizado com auxílio de tecnologias instrumentais, né, com eletroencefalograma, com ECG, eletrocardiograma, e tem também a arteriografia cerebral e a radiografia pós-morte, que no caso aí para poder saber se a pessoa morreu ou não morreu, tem que fazer essa parte aí no caso os aparelhos, né, perfeito? Presença de corpos estranhos na idade óssea, lesões traumáticas, patologia que possam contextualizar o óbito nessa circunstância aí, tá? Aí nós temos as doenças profissionais médicas legais, né? Então, que são doenças ocupacionais que são definidas como condições relacionadas à exposição prolongada a agentes físicos. Você está trabalhando ali com corpos, né? Com mortos, né? Então tem muita química, muita cheiro, então ali tem esses agentes físicos aí, né? Químicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho. Vai incluir então o esforço repetitivo, né? Que tem a sigla que é LER e DORT, que são a sigla desses movimentos repetitivos, né? Como você pode obter até uma surdez ocupacional, intoxicação com substâncias tóxicas, tem o chumbo, tem o mercúrio, tem também a avaliação pericial, que vai estabelecer um nexo complexo entre condições laboratoriais e enfermidades, que vai classificar a incapacidade da pessoa, se vai ser permanente ou temporária, parcial ou total, se pode trabalhar ou não, tá? E aí os aspectos médicos legal nessa área aí são diversas, né? No caso aí pode apresentar implicações médico-legais pertinentes, no caso em ortopedia, que vai destacar fraturas não acidentais, incapacidades funcionais. Aí tem a psiquiatria também, que vai analisar os transtornos ocupacionais, né, no caso, transtorno de Burnout e depressão, que hoje essa de Burnout está ganhando muita relevância, né? A neurologia, então, ela contempla aí as condições como sequela de acidente vascular cerebral, como se fosse um AVC, né, associados à sobrecarga laboral e epilepsias relacionadas ao ambiente ocupacional, né? Tem também, no caso de dermatologia, que ela também aborda regiões cutâneas com contato com agentes químicos, né? Aí a radiologia ocupacional vai examinar os impactos da exposição da crônica à radiação ionizante, incluindo neoplasias, infertilidades e cataratas, porque sabemos que na radiologia trabalhamos com radiação ionizante. Então nós temos aí os efeitos estocásticos e determinísticos. Então, dependendo desses efeitos aí, pode ser que, dependendo do efeito estocástico ou determinístico, pode romper uma fita DNA, te prejudicando, então, né, para trabalhar nessa área aí, levando, então, a sua prole para ser mutante, né? E qual é o papel do técnico nessa parte da forense? Ele exerce função essencial durante, então, né, já falamos, né, necropsia, né? Através de realizar exames radiográficos, e vai registrar as imagens no computador, vai ajudar na perícia, vai falar sobre fraturas, sobre patologia. Então, a colaboração do técnico da radiologia é de suma importância para a equipe multiprofissional e também é muito indispensável. E seu compromisso com essa observação dessas normas legais e éticas aplicáveis à profissão. Então, nós temos aí também a parte de ética, né, e limites profissional. Então, esse exercício da radiologia forense, ele exige uma conduta baseada no sigilo profissional. Todo o seu trabalho tem sigilo profissional, tá? Que você pode responder tanto civil como penal e disciplinar. Então, para poder evitar essa imprudência, essa negligência ou imperícia, está vedado o técnico, tecnólogo, interpretar imagens e emitir pareceres de forma autônoma. Por quê? Porque nós da radiologia, nós não fazemos pareceres técnicos, nós não fazemos laudos, nós fazemos só a imagem. Mas isso não impede do médico chegar e pedir opinião e falar, o que você acha daqui? Você vai dar o seu parecer pro médico, e o médico vai ver o seu parecer e vai colocar no papel, mas você não assina, não faz laudo e nem faz perícia, não faz nada disso aí, tá?
não faz laudo, nada. Então fica atento aí da parte burocrática, porque nós da radiologia fazemos imagens e temos que ter um controle de qualidade para poder um melhor diagnóstico. Ficamos por aqui nessa última aula nossa aí e vamos para frente.